Há mais de 350 milhões de anos, no final do período Devoniano, o mundo era um lugar muito diferente. Nosso planeta era composto principalmente por água, envolto na maior parte pelo poderoso oceano Pantalássico que engolfava os comparativamente pequenos continentes e ilhas da Terra. A vida em Terra teria parecido verdadeiramente alienígena para uma pessoa do século XXI, dominada principalmente por florestas espiraladas de cavalinhas e samambaias. Grandes insetos teriam zumbido pelas árvores em um mundo estranhamente vazio de pássaros e pterossauros. Os primeiros tetrápodes semi-aquáticos, criaturas estranhas semelhantes a anfíbios, começavam a dar passos em terra, rastejando para fora de riachos de água doce para se alimentar à beira d'água. Enquanto os maiores animais terrestres não tinham mais do que 1,5 metro de comprimento, a vida estava florescendo nos mares e oceanos. A evolução produziu peixes de todas as formas e tamanhos, desde placodermos blindados até gigantescos risodontes semelhantes a cabeças de cobra e tudo mais. Por essa razão, o período Devoniano passou a ser conhecido como a Era dos Peixes. E uma dessas criaturas leva a coroa como a mais famosa de todas, Dunkleosteus torelii, um grande placodermo predatório, cujo crânio temível capturou a imaginação de paleoartistas, documentários, videogames e mais nos últimos anos. Hoje, vamos mergulhar profundamente na vida, hábitos e descoberta deste peixe, explorando a realidade por trás de sua existência, bem como dando uma olhada em descobertas revolucionárias que mudaram a maneira como pensamos sobre este ícone paleozoico. Junte-se a nós enquanto voltamos no tempo para conhecer o Dunkleosteus, o peixe pré-histórico que era blindado como um tanque. Dunkleosteus é um tipo de peixe conhecido como placodermo, um grupo cujo nome se traduz do grego para o inglês como pele de placa. Isso pode dar uma ideia de como esses peixes pareciam. Uma característica-chave para identificar placodermos fósseis é a densa armadura de placas que cobria grande parte de suas cabeças e corpos. Esses peixes foram extremamente diversos ao longo de sua faixa de quase 100 milhões de anos, do final do Siluriano ao final do Devoniano, e alguns deles mal se parecem com seus equivalentes modernos. Os placodermos, como muitas espécies de peixes do Paleozoico, atingiram o auge de sua diversidade no Devoniano e foram alguns dos primeiros vertebrados a colonizar as vastas extensões de oceano aberto azul. Eles também tomaram formas estranhas. Alguns placodermos eram largos e planos, lembrando raias modernas com uma pesada armadura na cabeça. Outros foram para rios e lagos de água doce, medindo pouco mais que alguns centímetros. Em outros lugares, placodermos que foram para os oceanos abertos começaram a expandir em tamanho, tornando-se gigantes filtradores de alimentos ou temíveis predadores de topo. É nesse último que vemos o Dunkleosteus se encaixar. Dunkleosteus é um peixe que se tornou sinônimo do período Devoniano, um ícone muito amado do mundo pré-histórico pré-dinossauro, talvez em parte devido ao seu tamanho massivo, uma vez percebido. Os fósseis deste animal foram descritos pela primeira vez em 1875, que os paleontólogos acreditam mostrar um placodermo que media entre 4,5 a 5,5 metros de comprimento. Isso ainda é enorme para um peixe, especialmente pelos padrões modernos. Mas não demorou muito para que estimativas posteriores, em 1966, interpretassem o Dunkleosteus como medindo impressionantes 9 metros de comprimento. Por anos, isso oscilou entre as duas estimativas de tamanho, até que em 2009, Anderson e Wesniet sugeriram que o peixe poderia potencialmente ter atingido 10 metros. Um dos maiores predadores conhecidos a ter patrulhado os mares antigos. Nos próximos anos, o tamanho estimado iria oscilar mais, mas o Dunkleosteus, de 9 a 10 metros, estava sempre na vanguarda da comunidade paleontológica.
Isso foi até 2023, quando novas evidências vieram à luz, sugerindo que o Dunkleosteus era capaz de crescer apenas pouco mais de 4 metros. Essas novas estimativas foram amplamente aceitas. E enquanto o Dunkleosteus não é o Leviatã que se pensava ser, ele era, no entanto, um poderoso predador de topo dos mares do Devoniano. Basta um olhar para o crânio do Dunkleosteus para imaginar o tipo de vida que este animal levava. Espécimes perfeitamente preservados mostram a densa armadura dérmica na cabeça deste animal, que teria endurecido e protegido o rosto do peixe durante a caça. No ponto mais espesso, na parte de trás do crânio, essa armadura tinha de 2 a 3 polegadas de espessura e poderia ter absorvido golpes, mordidas e ferimentos de outros Dunkleosteus. Essa armadura era feita do crânio endurecido do Dunkleosteus e teria parecido bastante sutil no animal vivo, ao contrário da aparência monstruosa do próprio crânio. Embora a cabeça tenha sido muito bem preservada em alguns espécimes de Dunkleosteus, o resto do esqueleto não foi. Como resultado, muitas recriações deste peixe por paleoartistas se referiram aos fósseis de parentes próximos do Dunkleosteus, outros placodermos artrodiares, como o Cocosteus, que, embora muito menor, deu aos cientistas uma boa ideia de como o animal inteiro poderia ter parecido em vida. Isso, no entanto, contribuiu para as estimativas de tamanho amplamente flutuantes do peixe ao longo dos anos após sua descoberta inicial. As recriações modernas do Dunkleosteus mostram um peixe de corpo profundo, robustamente construído, que lembra estranhamente um tubarão com sua barbatana dorsal triangular, barbatanas peitorais longas e largas e barbatanas caudais altas que teriam ajudado o peixe a se mover pela água. A armadura da cabeça cobria as mandíbulas e o rosto do peixe, continuando até a parte de trás do pescoço, quase até a base da barbatana dorsal. Olhos esbugalhados e pequenos embutidos na frente das mandíbulas teriam ajudado a detectar e perseguir a presa. E as células de pigmento nos restos do animal indicaram que provavelmente era de cor escura em cima e clara embaixo. Isso pode ter sido uma adaptação para ajudar a camuflá-lo contra a superfície clara e as profundezas escuras das águas que habitava. Uma das características mais impressionantes deste peixe é a armação única encontrada dentro de sua boca. Este complexo conjunto de lâminas e tesouras aterrorizantes, na verdade, não é feito de dentes. O peixe, na verdade, não tem nenhum. Na verdade, essas características eram placas ósseas alongadas que se estendiam de seu crânio e mandíbulas. Estudos descobriram que esses peixes podiam infligir uma força de mordida de cerca de 4 a 7 mil newtons, extremamente poderosa para um peixe que não é um grande tubarão, tornando-o um temível predador de topo, mesmo com seu tamanho corporal reduzido. Os fósseis de Dunkleosteus foram coletados pela primeira vez não por um paleontólogo profissional, mas pelo colecionador amador de fósseis J. Terrell, que frequentemente fazia viagens para os penhascos ao redor do lago Erie, não muito longe de sua cidade natal, Sheffield Lake, Ohio, para ver o que ele poderia encontrar. Ao descobrir os primeiros restos do peixe que viria a ser conhecido como Dunkleosteus, em 1867, ele doou sua descoberta para John Strong Newberry, da Pesquisa Geológica de Ohio, que passou a estudar a descoberta única. Newberry primeiro atribuiu este peixe a um novo gênero e espécie, Deinictis herzeri, mas isso não duraria. Logo ficou aparente que outras espécies de grandes peixes do Devoniano estavam presentes nas rochas que Terrell frequentava, e o nome Deinictis terrelli foi atribuído à descoberta de Terrell para homenageá-lo. Não foi até estudos posteriores, em 1956, que Jean-Pierre Leman colocou este peixe longe do gênero Deinictis e em um novo gênero, Dunkleosteus, devido às diferenças nos ossos dos dois animais. Leman escolheu o nome para homenagear David Dunkel, ex-curador de paleontologia de vertebrados no Museu de História Natural de Cleveland.
também um paleontólogo conhecido por seu trabalho com peixes do Devoniano. O termo osteus refere-se ao grego para osso, o que significa que Dunkleosteus torellii se traduz aproximadamente para osso de Terrell e Dunkle. Dunkleosteus torellii, de maneira alguma, é a única espécie neste gênero. No entanto, é a maior e mais conhecida. Esta espécie foi encontrada principalmente nos estados centrais dos Estados Unidos da América, mas o gênero mais amplo era muito mais difundido. Espécies de Dunkleosteus são conhecidas na Bélgica, Marrocos, Rússia, Polônia e nos estados do Nordeste dos Estados Unidos da América em diferentes formas e tamanhos. Embora 10 espécies tenham sido propostas ao todo, apenas 4 são consideradas válidas no momento da escrita. As lâminas semelhantes a uma cortina de osso dentro da boca do Dunkleosteus apontam diretamente para o estilo de vida de um predador de topo. A própria mandíbula era altamente móvel, com um mecanismo de ligação de 4 barras, conectando elementos das mandíbulas superiores do crânio, mandíbula inferior, musculatura da mandíbula e escudo torácico da parte de trás do crânio. As complexidades do mecanismo da mandíbula significavam que o Dunkleosteus podia abrir e fechar a mandíbula o suficiente para engolir outro peixe em cerca de 50 milissegundos. Quando o peixe abria a boca em velocidade relâmpago, era criado um vácuo que literalmente sugava quaisquer pequenos animais ao redor. Uma vez dentro, as tesouras rapidamente despedaçavam o que o peixe havia consumido. Acredita-se que a troca de pressão já era suficiente para perfurar a armadura de outros placodermos. Além disso, essas tesouras se afiavam automaticamente, mantendo-se a cada vez que o peixe abria e fechava a boca. Isso permitia ao Dunkleosteus se especializar em caçar animais bem protegidos, difíceis para outros predadores. Amonites, peixes blindados, artrópodes de casca dura e mais estavam todos no menu deste caçador. Mas é um fato conhecido que a dieta do Dunkleosteus não parava por aí. Paleontólogos encontraram dentes associados ao Orodus, um peixe semelhante a um tubarão cartilaginoso, misturados com os restos de Dunkleosteus. Isso implicaria que o Dunkleosteus matou e comeu o Orodus antes de regurgitar as partes que não conseguia digerir. O fato de os cientistas saberem que o Dunkleosteus era capaz de caçar peixes cartilaginosos e não apenas placodermos lentos e amonites aponta para a ideia de que ele pode ter sido muito mais rápido do que se pensava anteriormente. O Orodus, por exemplo, era um peixe pelágico, o que significa que passava grande parte de sua vida no oceano aberto, onde, por sua vez, caçava peixes menores. O Orotus teria que contar com a velocidade para capturar sua presa, pois não há onde se esconder no meio do vasto mar azul. Para capturá-lo, o Dunkleosteus, por sua vez, teria que ser um nadador rápido. O quão rápido ele era ainda precisa ser descoberto, pois os ossos da cauda, tronco e nadadeiras do Dunkleosteus são escassos, na melhor das hipóteses. O ciclo de reprodução e crescimento do Dunkleosteus tem sido estudado ao longo dos anos, e embora os cientistas não possam afirmar com certeza, há evidências que sugerem que o peixe pode ter sido pseudo-vivíparo, como algumas espécies de tubarões de mar aberto. Isso sugere que o peixe fertilizava seus ovos internamente, permitindo que os filhotes eclodissem dentro da mãe. Outros placodermos foram descobertos com o que parece ser um cordão umbilical. Essa possibilidade não foi descartada para o Dunkleosteus. Uma vez nascidos, acredita-se que os jovens Dunkleosteus eram robustos e defensivos, vivendo em águas mais seguras e rasas, onde tubarões ou outros Dunkleosteus não podiam alcançar. Quando cresceram o suficiente para se defender, os jovens peixes provavelmente se aventuraram em águas profundas e abertas, onde encontrariam mais alimentos sustentáveis. Sabe-se também que o Dunkleosteus levava um estilo de vida violento e perigoso, pelo menos em alguns espécimes. Um indivíduo conhecido como CMNH
5302 mostra o que parecem ser feridas de perfuração provavelmente infligidas pelas placas ósseas da mandíbula de outro Dunkleosteus adulto. Esses peixes eram capazes de infligir mordidas extremamente poderosas, e embora a armadura deste peixe fosse suficiente para protegê-lo, isso sem dúvida causaria danos dolorosos ao peixe que perdesse a batalha. Isso pode ter sido um sinal de que o Dunkleosteus era muito territorial, protetor com seus filhotes, ou talvez até que praticava canibalismo. Então, essa foi uma descrição da vida e descoberta do Dunkleosteus, um dos peixes mais temíveis dos oceanos pré-históricos e um dos primeiros verdadeiros predadores de topo a evoluir nas primeiras águas do nosso planeta. Embora este peixe possa não estar mais dentro das estimativas gigantescas de 9 a 10 metros, ainda era um caçador altamente impressionante que aterrorizava os mares da antiga América e além. Com sorte, os cientistas logo poderão desenterrar informações sobre o animal como um todo, nos dando uma visão clara do tamanho exato e estilo de vida deste peixe.